Olá a todos, como é que vocês estão? Mais uma vez estamos aqui para dar início à nossa aula de número 11, que é a respeito do tema A Realeza de Cristo Jesus, né? Esse tema ele é também um tema riquíssimo, eu tenho certeza que você vai se alegrar muito com esse tema aqui. Basta você pensar o seguinte, qual é o tamanho do poder do seu Salvador? Qual o tamanho da grandeza e da glória de Jesus Cristo? Jesus Cristo é Rei, o Jesus que você entregou a sua vida, que você crê, que você vive agora buscando servi-lo, ele é o Todo-Poderoso. Na sua encarnação, Jesus se humilhou grandemente. Mas após o seu sacrifício e após a sua ressurreição, Jesus Cristo foi exaltado à destra de Deus. É o que essa aula vai nos ensinar nesta manhã. Observe que alguns aspectos da realeza de Cristo, da exaltação de Cristo, são destacados para nós no Catecismo Maior, nas perguntas 54 e 55 do nosso Catecismo Maior. Como, por exemplo, ele vai nos lembrar que o fato do Deus homem estar sentado agora à destra de Deus significa que ele foi elevado ao mais alto favor que Deus concedeu a Jesus Cristo. Quem mais pôde estar nesta posição além de Jesus? Pense um pouquinho nessa pergunta. Isso significa, então, que o fato dele estar assentado à destra de Deus significa que ele recebe toda a plenitude de gozo, de glória, de poder sobre todas as coisas no céu e na terra. Significa que Jesus Cristo, à destra de Deus, ele tem o poder de reunir os seus eleitos, de reunir aqueles que Deus quer salvar e de dominar e subjugar os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, o seu inimigo, né? O diabo e os seus anjos estão sob o domínio, sob o poder de Jesus Cristo exaltado à destra de Deus. Jesus Cristo lá também, da destra de Deus, né? Dessa posição, ele envia dons aos homens. Ele capacita a igreja de Cristo para servir ainda mais no ministério. E ele intercede por nós, nos diz também a palavra de Deus. E o catecismo, nessa pergunta 54, ele nos dá isso também na sua resposta. Cristo faz intercessão, apresentando-se na sua natureza humana junto a Deus, representando a nossa natureza junto ao Pai Celestial. Ele faz isso pelo mérito da sua obediência e do seu sacrifício realizado aqui neste mundo, enquanto encarnado, realizando o seu ministério nesse mundo. Ele responde junto ao Pai às acusações que são feitas aos eleitos, aos salvos, porque ele pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele nos dá acesso junto ao Pai, de maneira que você agora pode orar a Deus e se dirigir a Deus em oração com fé, com confiança no Senhor. Jesus Cristo foi quem nos concedeu isso. Outra coisa que é importante, que é resultado da exaltação de Cristo, ele nos dá paz à nossa consciência, porque ele, junto a Deus, ele nos dá essa capacidade também. E intercedendo por nós o tempo todo. O Salmo 110, versículo 1, vai dizer assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, Davi, né, relatando isso, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Cristo usou esse texto, usou esse salmo também, lá em Mateus capítulo 22, versículos 41 e 46, está registrado isso. Ele usou para provar que ele era, sim, o Filho de Deus. Ele era mais que o filho de Davi, sendo, portanto, o Filho de Deus. Eu quero mostrar para vocês alguns aspectos
dessa realeza, alguns pontos importantes da realeza de Cristo. O primeiro ponto importante é que você pode encontrar esse ensinamento já no pensamento dos apóstolos, né? Então, os apóstolos, eles já tinham essa consciência. Observe, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele relata que Jesus Cristo foi exaltado, Deus ressuscitou a Jesus e ele foi exaltado à destra de Deus, diz o apóstolo Pedro, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Isso aqui Pedro relata quando ocorre a vinda do Espírito Santo, no Pentecostes, para mostrar a grandeza de Cristo e para dizer que o Espírito Santo está agora entre os homens porque foi enviado por Jesus Cristo. O Jesus Cristo na sua realeza, na sua exaltação. E, também ainda é dito por Pedro, lá em Atos, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel, ou seja, ao povo de Deus, o arrependimento e a remissão de pecados. Então veja que o apóstolo Pedro tem essa consciência, tem esse conhecimento e confia nisso, nessa doutrina da realeza de Cristo, da exaltação de Cristo. Ainda, lembra quando Estevão foi apedrejado? Estevão, quando foi apedrejado, ele olhou aos céus e o que ele viu? Ele viu a glória de Deus e Jesus Cristo que estava à sua destra, à sua direita. Isso está lá em Atos 7, capítulo 7, versículo 25. Veja que essa foi também uma visão das promessas, né? Mateus, capítulo 26, versículo 64, diz ainda o seguinte: Ele está à destra de Deus, onde também intercede por nós. Isso Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 34, o próprio apóstolo Paulo também ensinando. Então você vê Pedro ensinando essa doutrina, você vê Paulo ensinando essa doutrina, você vê Estevão, que foi um dos 7 escolhidos, né, para servir às mesas, também ele crendo e no seu testemunho ensinando também a respeito dessa doutrina maravilhosa. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 2, vai também falar o seguinte, ele diz que ele está assentado à destra do trono de Deus. Então você encontra vários textos do período apostólico ensinando a respeito dessa doutrina. Então essa é uma doutrina também apostólica, o que legitima, o que nos dá toda a segurança para que eu e você também creia na exaltação de Cristo, creia que Cristo está assentado à destra de Deus. Então esse é o primeiro ponto. O ensinamento dos apóstolos já trazia essa doutrina. O segundo aspecto, o segundo ponto da nossa lição, nos lembra, vai mostrar essa realidade da realeza de Cristo no contexto celestial, não é? Nos céus. Você tem isso também na pergunta que diz o seguinte: o que está implícito na posição de Cristo à destra do trono de Deus? O que está implícito nessa posição de Cristo, à destra do trono de Deus? Cristo, a implicação é a seguinte: Cristo foi feito soberano acima dos anjos, sobre os anjos, não é? Potestades, poderes, homens e todas as coisas também. Apocalipse, tem o cântico lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que vai dizer o seguinte: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, 15. Olha aí a exaltação de Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! Glória a Deus, olha que bênção para nós, não é?
Apocalipse 15, 3 fala sobre isso, 17, 14 também fala sobre isso. Vai declarar que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Isso, Cristo, no contexto do ambiente celestial, ele está acima dos anjos. E os anjos reconhecem isso também, reconhecem a realeza de Cristo, reconhecem a exaltação de Cristo como sendo o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus Cristo reina, ele está exaltado à destra de Deus e ele está, a sua realeza inclui até mesmo os anjos, os poderes, as potestades. Cristo reina, Cristo domina. Segundo lugar, né? Terceiro lugar, implicações dessa realeza de Cristo, nessa posição dele de exaltação. O que significa, então, para nós, principalmente, para a igreja e para o mundo também? Significa, primeiro, que Cristo, ele é rei, e ele sendo rei, ele governa as nações, ele governa o mundo, mas, sobretudo, ele governa e protege a sua igreja, o seu povo. E isso ele faz por intermédio do seu Espírito Santo, que foi enviado por ele mesmo a nós. Ele também governa a sua igreja por meio dos seus ministros, a quem ele capacitou com dons para servir a igreja e para guiar a igreja. Então, o pastor, o presbítero, são guias espirituais que o próprio Cristo constituiu sobre a sua vida como membro da igreja. São seus guias espirituais. Veja que você conhece esse ensinamento, está embasado em Efésios capítulo 4, versículo de 7 a 14. Você pode ler. E Hebreus capítulo 13 também, versículo 17 também mostra isso. Todos os poderes do céu estão debaixo da sua autoridade. Não tenha dúvida disso, meu irmão, minha irmã. Os anjos são seus mensageiros, sempre prontos a ministrar bênçãos a mim e a você, né? Aos santos, à sua igreja. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Leia esse versículo para você entender e você se alegrar com essa bênção, esse ensinamento maravilhoso. Então, o que significa? Qual a implicação dessa posição de Cristo? Que ele exerce autoridade sobre anjos, sobre poderes, potestades, sobre os homens, ele dirige a sua igreja, não é? E ele exerce autoridade também sobre os poderes da natureza, até mesmo da natureza, e sobre os inimigos de Deus, os inimigos do reino de Deus, os inimigos da igreja, havendo de reinar para sempre, até que o último inimigo seja subjugado, seja colocado sob os seus pés. Isso é a promessa do Pai e é isso que ele está fazendo neste momento. Então, a posição, a implicação dessa posição de Cristo exaltado é que ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. E assim ele protege também a sua igreja, a minha vida e a sua vida também como filho de Deus. Vamos dar uma olhada em algumas descrições bíblicas dessa posição de Cristo. Você tem basicamente lá no texto de Efésios, é um texto muito importante, Efésios capítulo 1, versículo 19 a 21. Abra sua Bíblia aí nesse texto para você acompanhar. Efésios capítulo 1, versículos 19 a 23. Né? Eu falei 21, mas é 23. Esse texto nos mostra que Deus, o Pai, ele não apenas exerce seu poder por intermédio de Jesus Cristo, do Filho, não é? Jesus Cristo é o rei, ele reina soberanamente, mas é preciso lembrar que quando ele reina soberanamente, significa que Deus, o Pai, está exercendo o seu poder por meio do seu Filho. Mas ele, além de exercer poder por meio de Jesus Cristo, o Pai também concede esse poder soberano ao Filho. Efésios diz o seguinte: segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua destra nos lugares celestiais. Quem é que fez o Filho assentar à destra do Pai? Ora, o próprio Pai. Né? Deus
fez isso. E aí você então observa que Deus ele exerce o seu poder através de Jesus Cristo e Deus confere esse poder a Jesus Cristo. Não é? Você observa também que o ato de assentar-se à direita de Deus significa que Jesus Cristo recebeu a mais alta exaltação possível. Cristo, como já foi falado aqui, está acima de todo principado, acima de toda potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, no novo céu, na nova terra. Cristo é soberano. Cristo está acima de todos. É muito claro esse ensinamento lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1. Depois você pode ler o capítulo 1, que vai revelar para você a grandeza de Jesus Cristo, o seu poder e a sua glória. Então, não se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. O Deus que você serve, o Senhor que dirige a sua vida, o Senhor que você entregou a sua vida, Jesus Cristo, Ele tem hoje e sempre terá a mais alta exaltação possível que alguém já pôde receber. Em terceiro lugar, as implicações dessa exaltação, de acordo com o texto de Efésios aqui, nessa descrição bíblica, é que Cristo é a autoridade suprema sobre todas as coisas. Diz lá o versículo 22 e 23 de Efésios, Deus o Pai pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, nada escapa ao domínio de Jesus Cristo, ao governo dele. E para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, a igreja, né, eu e você, somos a igreja de Cristo. A igreja é a herança de Cristo. Nós somos a sua herança. Deus nos deu para Jesus Cristo, né, como herança. E por essa verdade, podemos então sentir a força da sua determinação quando ele diz, olha o que Jesus diz a respeito da igreja. Declaração maravilhosa, Mateus capítulo 16, versículo 18. Qual é a declaração maravilhosa que nós temos aqui? Jesus diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa que o diabo não tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele não pode interferir na nossa vida, a não ser que Jesus autorize explicitamente, assim como ele autorizou sobre a vida de Jó, do diabo agir sobre a vida de Jó. Então, o diabo ele não pode agir por sua conta, ele não pode interferir na vida da igreja, a não ser que Jesus autorize. Porque Jesus tem o domínio, ele conduz, ele quem edificou a igreja, e as portas do inferno não vai resistir contra a igreja. Aqui é claro que o contexto é no sentido da igreja avançar, o reino de Deus avançando sobre a terra, e Jesus está dizendo que as portas do inferno não vai prevalecer sobre a sua igreja. Ainda diz Efésios capítulo 5, 25 a 27, vai dizer do amor de Cristo sobre a igreja. Amou a igreja, Cristo Jesus, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nesse sentido é que nós temos a obra intercessora de Cristo por mim e por você. Cristo está lá intercedendo por nós, a igreja, e você pode observar nesse texto de Efésios o quanto Jesus ama a igreja, o quanto Jesus zela pela igreja e como ele dirige e protege a sua igreja. Então, nessa descrição de Efésios aqui, capítulo 1, 19 a 23, e também até o versículo 27 do capítulo 5, você tem aqui esses aspectos, esses pontos que são muito importantes, né? Deus exercendo o seu poder por meio de Jesus Cristo, ele assentado assumindo a mais alta exaltação possível, e as implicações dessa exaltação, que é o governo, a direção de Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida, e ninguém pode interferir e impedir o propósito dele para a sua igreja.
Vamos entender um pouquinho sobre essa obra intercessora de Cristo, que é o nosso último ponto dessa aula aqui. A obra intercessora de Cristo, por primeiro lugar, né? Ela compreende a todo mundo? Não, Cristo está intercedendo apenas pela sua igreja. Apenas pelo povo que Deus escolheu para salvar. João capítulo 17, versículo 9, veja a declaração que nós temos lá, que é muito importante, dos lábios do próprio Jesus Cristo. O que ele diz nesse texto? João 17, 9, ele diz na sua oração ao Pai, é por eles que eu rogo, não intercedo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, por quê? Porque são teus, Pai. Olha que coisa maravilhosa, que oração maravilhosa do Filho falando para o Pai. Então, a obra intercessora de Jesus Cristo se limita ao seu povo apenas. E isso inclui basicamente 3 atividades. Primeiro, ele apresenta o seu sangue como sacrifício, como evidência de um sacrifício vicário que ele fez, como prova da expiação pelos pecados meus e seus também, ok? Então, a obra intercessora de Cristo, em primeiro lugar, envolve essa apresentação que Cristo fez do seu sacrifício, do seu sangue derramado na cruz, do seu sofrimento, como pagamento pelos nossos pecados aqui neste mundo. Colossenses 1,14 fala sobre isso. Em segundo lugar, a segunda atividade que envolve aqui, ou envolveu, a obra intercessora de Cristo. Ele responde pelas nossas faltas, pelo nosso pecado diante de Deus. Cristo justifica o meu pecado e o seu pecado. E como é que ele faz isso? Ele vai dizer para o Pai, olha, eu já paguei pelo pecado do Valmir, eu já paguei pelo pecado daquele irmão, daquela irmã, daquele servo, daquela serva. Então Jesus Cristo, com o seu sacrifício, ele justifica as nossas faltas diante do Pai. E em último lugar, em terceiro lugar, ele é o nosso fiador, ok? Você e eu tínhamos uma dívida impagável diante do Pai. Só Jesus Cristo é quem pôde ser o nosso fiador. E ele, como o nosso fiador, ele garante todos os termos dessa aliança, a aliança de Deus que exige os termos dessa aliança que exige de nós referente à nossa dívida, os nossos pecados. Somos redimidos e como redimidos, nós temos uma dívida por causa de todo e qualquer pecado, né? Ele nos redimiu agora, Cristo então paga essa dívida. Como pecadores nós tínhamos essa dívida. E aliás, cada pecado que nós cometemos é uma dívida, mas uma dívida que já foi paga por Jesus Cristo. Então, ele garante que os redimidos agora recebam todas as graças decorrentes dessa salvação bendita, do seu sacrifício, desse preço que ele pagou. Hebreus capítulo 7, versículo 22, mostra esse ensinamento também. Eu quero falar sobre o futuro da intercessão de Cristo. Primeira coisa, a justificação. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Paulo ensina a respeito dessa doutrina da justificação. No último dia, quando Jesus voltar a este mundo, nós seremos chamados por ele a estar ao seu lado, a entrar no novo céu, na nova terra, porque ele já nos justificou perante Deus. E agora, sendo justificado, mesmo agora, meus irmãos, não precisamos esperar a volta dele, não precisamos esperar o último dia, mas mesmo agora nós desfrutamos da graça dessa justificação, porque nós temos paz com Deus, sabemos que somos filhos de Deus.